A gente prossegue falando disso porque eu converso agora com o engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Thiago Pontin Tancredi. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como é que o senhor viu essa informação de que destroços foram encontrados e de que essa implosão catastrófica teria sido a responsável por essa tragédia? O que teria provocado essa implosão? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder agora, mas na sua experiência, qual é a sua intuição? Boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com você. É com muito pesar que a gente recebe a confirmação de que o cenário mais provável que a gente vislumbrava realmente foi o que aconteceu. A gente trabalhava com basicamente dois cenários, né? Um cenário onde esse veículo tivesse sofrido uma pane elétrica e por causa da pane elétrica ele teria perdido a capacidade de manobra e a capacidade de comunicação e ele estaria repousando, né? Pousado, como é o termo que a gente gosta de usar, no fundo do oceano. E o outro cenário, que foi o que aparentemente se confirma, é que esse veículo teria então sofrido uma falha estrutural. Falha essa que a gente costuma chamar de flambagem, que é a causa, né? O fenômeno ele se mostra por meio de uma implosão catastrófica, como vem sendo noticiado, né? A minha intuição é que esse incidente aconteceu nas primeiras horas do mergulho da embarcação, porque não enxergo nenhuma relação entre a possibilidade dessa embarcação estar sem energia, estar sem capacidade de manobra e a implosão. Não há nenhuma salvaguarda elétrica, eletrônica, que poderia evitar a implosão se tivesse funcionando o sistema elétrico. Então, é altamente provável que essa implosão de fato aconteceu nas primeiras horas da descida da embarcação. E aí, professor... a gente vai tentar entender as causas, né, desta implosão. Foi noticiado por vocês, e eu ratifico o que foi falado, no sentido de que é um projeto muito inovador, muito diferente, são materiais que a gente de fato não tem um estudo aprofundado, né? E para que aqueles que nos assistem tenham uma ideia, porque às vezes a gente fala números e esses números não têm sensibilidade, né? Nós estamos falando de uma profundidade que equivale à metade do Everest, né? E para que a gente tenha uma ideia, a gente está falando de uma pressão de água que equivale a um elefante apoiado a cada 5 centímetros do casco. Então, você pega 5 centímetros do casco e coloca um elefante em cima. É claro que é uma pressão muito, muito elevada, né? E as causas disso aí, como especialista em estruturas, eu posso afirmar que podem ser várias. A gente trabalha com algumas hipóteses, né? Entre elas a colisão com algum animal ou com algum objeto ou com os próprios destroços do Titanic. Uma colisão muito pequena pode ter levado um pequeno amassado no casco e este amassado facilita imensamente a flambagem, a implosão do casco. Quando a gente fala em implosão, professor... Desculpe interromper, mas quando a gente fala em implosão, só para a gente entender o que é essa implosão. Na explosão, ficam destroços para tudo quanto é lado. Numa implosão, é possível que a gente vá achar, pelo menos a cabine, onde ficam os tripulantes, meio que inteira no fundo do mar? Não, existem duas possibilidades. Primeiro, é muito legal a tua pergunta, porque as pessoas tendem a associar implosão com a explosão, que é uma coisa que tem fogo, que sai, que é muito chamativa, que espalha destroços, né? A implosão é uma deformação para dentro da embarcação. Então, a tendência é que a gente encontre metal comprimido e retorcido, né? E possivelmente os corpos estarão neste metal retorcido e todo comprimido. Agora, tem várias coisas que podem ter acontecido.
Primeiro, que a fibra de carbono é um material muito quebradiço. Então, ele pode ter se quebrado como um vidro que se fragmenta. Outra possibilidade, essa sim, a escotilha pode ter sofrido mais a parte ali, tanto a escotilha, mas principalmente a parte de visualização, aquela cúpula transparente que tinha na frente do veículo, ela pode ter sofrido uma falha localizada. Neste caso, a pressão invadiria o interior do cilindro. Infelizmente, todos morreriam instantaneamente. Nos dois cenários, as pessoas morreram instantaneamente, infelizmente. Mas a pressão invadiria pela frente e, neste cenário, a gente conseguiria resgatar o cilindro mais ou menos intacto. Então, se a falha ocorreu na janela de visualização, a gente vai encontrar o submarino mais ou menos intacto. Se a falha ocorreu no casco estrutural, nós vamos encontrar metal retorcido, fragmentos espalhados no entorno e as pessoas presas nesse metal retorcido. A tendência maior, professor, é que, eu não sei se a gente pode jogar a imagem do Titã, aqui está, eu não sei se o senhor consegue ver a nossa tela aí, professor, a gente tem quase que uma reprodução do Titã aqui, o nosso telão tem mais de 7 metros de comprimento, o Titã tem exatamente 6 metros e 70 centímetros, a gente tem mais ou menos o tamanho dele aqui reproduzido, claro, ele é um pouco mais alto, ele tem mais de 2 metros de altura. A minha pergunta é só essa, em cima do que o senhor falou. É em cima da escotilha, a janelinha onde os tripulantes veriam os destroços do Titanic, assim como nesses pontos de parafuso, de junção de peça. Esses são os pontos onde haveria mais possibilidade de nós termos essa falha estrutural que acabou levando ao que eles estão chamando dessa implosão catastrófica, é isso? O primeiro cenário, você está perfeitamente correto, seria a janelinha, o visor, que poderia ter sofrido uma falha e a falha seria só naquela região e aí teria recuperado o veículo quase que intacto. O outro cenário é mais difícil de imaginar. Não devem ser as junções. Tá? É mais provável que nos mergulhos sucessivos, essa é uma informação que pouca gente tem acesso, mas nos mergulhos sucessivos, o processo de pressurizar e despressurizar o casco vai criando deformações e trincas. E esse processo pode acumular danos, né? Então, uma variação de 1% na circunferência, em qualquer ponto, é suficiente para reduzir a profundidade máxima em 50% de um submarino. Então, vamos supor que ao ser guardado nesta plataforma, ele sofreu uma pequena colisão, ao ser levado para a terra, ao ser levado para o mar, ele sofreu um pequeno amassadinho. Isso seria em qualquer ponto. Isso seria o suficiente para amassar igual você amassa uma latinha de cerveja vazia. Depois que você amassou um pouquinho, o resto vai imediatamente. Então, são esses dois cenários. Então, professor, como já até disse o Lorival Santana na pergunta que eu fiz a ele sobre uma informação que saiu do The New York Times, de que a implosão catastrófica seria captada pelos navios de resgate na superfície, pelos equipamentos de escuta, pelos sonares. Se eles não detectaram nada, é porque essa implosão catastrófica teria ocorrido logo depois ou no momento em que o submersível perdeu contato com a nave-mãe, com o navio-mãe, no domingo ou talvez nas primeiras horas de segunda-feira. Portanto, aquelas batidas que nós teríamos ouvido, que as equipes de resgate ouviram de metal no fundo do oceano e que deram esperança a tanta gente, no fundo isso só acabou desviando a atenção. A morte, a tragédia, já deve ter acontecido logo no domingo ou na segunda-feira. É isso, professor? Certeza absoluta, porque não há nenhum cenário onde essa implosão aconteceu dias depois. Esse submarino, segundo os projetistas, tem uma salvaguarda. Se ele perde o contato com o navio-mãe, se ele ficar mais do que 20 horas sem comunicação, ele infla os tanques de lastro e volta à superfície. Então, essa implosão, eu tendo a afirmar que ocorreu nas primeiras horas.
Sobre a questão regulatória, Sim. eu queria dar uma contribuição, já que é nossa área também de pesquisa, Ótimo. né? Talvez as pessoas não tenham ciência da complicação que é isso, porque um navio convencional, ele é projetado, por exemplo, por um escritório na Europa, ele é construído por um estaleiro na China, ele é certificado por uma empresa, por exemplo, americana, ele é assegurado por uma companhia inglesa, ele é tripulado por uma tripulação grega, ele tem uma bandeira que pode ser, por exemplo, do Panamá, ele presta serviço a uma companhia que, por exemplo, pode ser brasileira. Então, a definição da legislação que controla um navio transoceânico é muito complexa. Em geral, quem regulamenta isso é, na verdade, o próprio mercado. Então, para que o cliente, o armador, contrate essa embarcação, né, é necessário que essa embarcação seja assegurada. E o seguro só é feito se essa embarcação atende a um conjunto de regulações instituídas por sociedades classificadoras e pela IMO, a International Maritime Organization. Só é interesse dos fabricantes e operadores do navio atender a essas legislações por uma questão de práticas comerciais e de seguro, porque é muito difícil conceber qual a legislação que vale. É claro que um país sempre pode impedir uma embarcação que não tenha a certificação internacional de adentrar as suas águas, mas não é interesse do país realizar esse tipo de bloqueio. Então, por ser uma operação que ocorre em águas internacionais, uma empresa que está prestando uma viagem considerada um passeio aventureiro, é muito difícil impor alguma legislação a essa empresa. Certamente esse acidente, assim como o Titanic mudou toda a legislação de embarcação de anteparas, assim como o Exxon Valdez mudou toda a legislação de casco duplo de petroleiro, este acidente vai rever os procedimentos de projeto estrutural, materiais e vistorias periódicas em silos submersíveis e submarinos. É assim. Mas só para quem quiser fazer a certificação internacional da IMO e das sociedades classificadoras. É na tragédia que a gente aprende, é na tragédia, muitas vezes, que o mundo progride. Tomara que isso aconteça nesse caso. Professor Tiago Pontin Tancredi, engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso.